Olá pessoal, agora fico com um documentário de como viver com anemia falciforme. Meu nome é Isabelle Fabrini, eu tenho 22 anos, já 23, e eu tenho anemia falciforme do tipo SC. E eu vou falar um pouquinho como que eu descobri minha anemia falciforme, né? No caso, foram meus pais, porque eu descobri com 3 anos de idade, eu não, né, meus pais. E foi com uma crise, né? Só que meus pais, como não conheciam, eles acharam que meu braço estava quebrado. Só que eles me levaram para o médico alegando isso e não era, porque quando minha mãe segurava meu braço eu parava de chorar e quando ela soltava eu chorava de novo. E ela desesperada porque fez um raio-x, não era nada quebrado e eu tinha um doutor que hoje ele não tá mais aqui no Brasil, mas ele ainda às vezes, né, a gente troca mensagens. Ele descobriu que meu hemotócrito estava muito baixo e ficou preocupado, né, no exame de sangue, quando eles estavam buscando o que poderia ser. E ele deu a possibilidade de ser anemia falciforme. Mas antes estavam desconfiando que era leucemia. Minha mãe na época ficou, né, desesperada, porque a gente tem uma cartilhazinha da doença falciforme. E eu acho que para quem não conhece, para quem não convive, é bem desesperador. Você ler aquilo e imaginar que seu filho vai passar por todas essas coisas. E foi assim. Depois teve um diagnóstico, a gente foi para o Hemorrio, né? No caso, ele encaminhou a gente para o Hemorrio. Lá fizemos todos os exames e descobriu que teve anemia falciforme. Aí foi passar por um acompanhamento, né? A cartilha, conversar com o hematologista para minha mãe entender o que era, como que iam ser as coisas dali para frente. E foi isso, assim que minha mãe descobriu. Já enfrentou dificuldades para ter acesso à medicação ou atendimento durante uma crise? Cara, não. Dentro do Hemorrio, não. Mas fora do Hemorrio, sim. Porque as pessoas, os médicos, eu acho que os médicos fora do Hemorrio não estão preparados para lidar com pessoas que têm anemia falciforme. Eles não entendem que você precisa de uma medicação pesada. Eles não entendem que você precisa de uma morfina, que você precisa de um tramal. Eles não entendem. E eu já fui em um médico que o médico chegou pra minha mãe e perguntou: o que você faz? O que lá no Hemorrio eles dão pra ela, pra eu dar pra ela? Ele não sabia como me medicar. Então, depois que eu passei por alguns momentos em outros hospitais assim, agora eu só vou direto pro Hemorrio. Eu não perco mais o meu tempo indo em outros hospitais, porque eu sei que eu vou ser mais furada, vou continuar passando por dor e aquilo não vai ser solucionado. Você já fez ou faz uso de transfusão de sangue? Sim. Hoje eu faço, né? Antes não. Minha primeira transfusão foi no ano passado, porque eu fiquei internada, no caso eu fui com crise, a crise foi passando, só que eu tava viajando em Minas Gerais, eu vim de Minas direto para o Rio, com 7 horas dentro do carro gritando, porque o tramal não estava fazendo efeito, as medicações não estavam fazendo efeito, e eu fui direto para a emergência e lá começaram a me dar remédio, né, no Hemorrio. E foi passando. Só que meu hemotócrito estava baixando muito. Meu hemotócrito geralmente é bom, né? Comparado aos outros falcêmicos, que geralmente fica 31, né? Só que foi abaixando e chegou a 23. Eu já estava com pneumonia, mas ainda não tinha sido identificado, porque não estava batendo no raio-x. Aí, questão da transfusão. Meu baço estava crescendo, estava dando sequestro de baço. E botaram a transfusão, né?
porque eu também já tava ficando... Ai, que eu esqueci, com oxigênio baixo. Aí fiquei com 80 de saturação. O meu baço estava crescendo muito e a transfusão não estava pegando, né? Eu não sei como se referir a isso, mas meu baço não estava filtrando. Eu estava sequestrando todas as células, estava matando todas as células do meu corpo. Ele me passou a transfusão, eu nunca tinha feito transfusão, então é um pouco mais difícil, né? Quando eu fiz a transfusão, foi a mesma coisa que nada, meu hemotócrito não subiu, não desceu, ficou ali, mas não fez efeito aquela bolsa. Foi uma bolsa, assim, desperdiçada, né? E depois de um tempo, tiveram que esperar um pouco, depois de um tempo botaram outra bolsa, aí subiu, assim, um pouquinho. Aí depois esperaram pra ver se ia subindo gradualmente sem dar outra bolsa, porque ficar dando bolsa de sangue toda hora faz mal, né? Eu não entendo ainda muito disso, porque foi a minha primeira vez tomando sangue. Mas é bem complicado, né? Porque você tá ali passando por um monte de coisa, porque naquela internação não foi só o sequestro de baço. E você ir, tipo, tomar uma bolsa de sangue e aquilo não fazer efeito simplesmente no seu corpo, não ser nada. Como se você não tivesse tomado, tipo, 1 litro de sangue. É um pouco desesperador. E o que a doutora falou disso na época? Então, eu tava muito medicada, ao ponto de lembrar, na verdade. Não lembro. Quais são os tipos de remédio que você toma para não ter crises? Então, para evitar a crise, no caso, eu tomo só diariamente ácido fólico. A doutora tenta botar ideia em mim, mas eu não aceito, eu não tomo. Só quando eu tenho, tipo assim, dá uma crise, eu tomo dipirona, citoprofeno e tramal. E aguento no tramal até onde dá. Se não der, eu vou pra morrer. E você fala que tem medo de tomar ideia. Por que esse medo? Então, quando você... Tipo assim, eu sei que ele é um quimioterápico mais leve, né? Eu acho uma medicação pesada. Eu acho que se por enquanto tá dando com o ácido fólico, eu vou tentar até dar, entendeu? Eu tenho medo de tomar e causar outras coisas. Por mais que a doutora enfatiza bastante que pode diminuir as crises, aumenta a hemoglobina fetal, mas ainda assim eu continuo com medo, eu prefiro não tomar. Você tem anemia falciforme do tipo SC, considerada mais leve dos outros tipos. Mesmo sendo um tipo leve, você sente muita dor ao chegar aí muito ao hospital? Então, hoje em dia eu não vou muito ao hospital. Mas até os meus 7 anos eu lembro que, tipo assim, direto, pra mim, a minha lembrança direta, eu estava no hospital. A partir dos 7 anos foi diminuindo, mas assim como com 11 anos eu fiquei mocinha e voltou, tipo, todas as crises. Eu fiquei durante 2 anos vivendo no hemorrio, porque acaba perdendo muito sangue, né? Isso desregula o nosso corpo. Você me disse uma vez que não podia entrar na água gelada, e no seu batismo a água estava muito gelada. E você falou pela primeira vez que você não sentiu dor. E se sentiu feliz com isso? Conta um pouco como foi isso. Então, eu cresci não podendo ir na praia, né? Porque eu lembro muito pequena que, tipo assim, sempre quando a família ia pra praia, eu ficava, caraca, eu não posso ir. Você, quando é criança, você quer brincar, você quer entrar na água. E eu não podia. E eu lembro, tipo assim, que às vezes eu escolhia, não, eu sei que vou ficar com crise, mas eu quero participar disso. Eu quero entrar dentro da água mesmo sabendo que eu vou sair daqui com crise. E alguns momentos na minha vida eu escolhi participar daquele momento para depois ter uma crise. Mesmo sabendo que eu iria sofrer, sabe? São coisas comuns que eu acho que não impactam nas pessoas, mas pra gente que tem anemia falciforme, a gente deixa de viver muitos momentos que pra outras pessoas são normais, mas que pra gente é especial, né? E a questão do batismo, realmente a água tava tipo de cachoeira, tava muito gelada. E eu creio que a única explicação para isso é Jesus mesmo, sabe? Porque eu já cansei de sair da praia com crise, literalmente. E eu simplesmente confiei no Senhor que aquele momento era dele, era para ele, e foi o que aconteceu. Eu mergulhei naquela água super gelada, mas eu saí de lá sabendo que não ia dar nada, porque era propósito do Senhor. Como é a sua rotina no dia a dia? Tranquila. Hoje eu trabalho, eu estudo. Tem momentos que, claro, né,
como eu fico receosa de algumas coisas da crise, mas eu enfrento, porque senão se a gente se limitar a falar, não, isso aqui pode dar crise, a gente não vai viver, a gente não vai fazer nada da nossa vida, porque tudo pode desencadear a crise, a maioria das coisas pode desencadear a crise, então eu enfrento. Um conselho que você dá para as outras pessoas que têm anemia falciforme? Cara, em questão de física, né, de saúde, eu não sei, porque eu acho que as outras pessoas de anemia falciforme talvez sofram mais do que eu, que tem uma doença mais controlada, sabe? Mas, em outro lado, o meu conselho, siga Jesus, porque ele tem poder para curar. E eu creio nisso. Eu creio porque eu acho que eu sou prova disso, sabe? Eu acho não, eu entendo que eu sou prova disso, porque hoje eu vivo muitas coisas que eu não vivia. E por causa do Senhor, hoje eu posso viver coisas que antes eu não vivia. Milagres. Eu acredito em milagre, eu acho que eu sou um milagre. Qual é a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que não conhecem a anemia falciforme? Pesquisem. Porque meu pai tinha traço, minha mãe tinha traço, e ninguém na minha família, não existe outra pessoa com anemia falciforme na minha família, somente eu. Então, tipo, o salto genético é enorme. E eu acho que é muito importante você procurar saber, né? Você fazer uns exames antes de você ter um filho. Porque é duro você ter uma criança e saber que ela vai passar por tudo que a gente passa. E a palavra que você tem, hoje em dia você olha para trás e vê que a sua vida está saudável. Qual é a palavra que você tem para isso? Acho que é superação, né? Você primeiro ter fé, porque eu acho que muitas das vezes a minha fé fez eu ser saudável, passar por coisas, sabe? Enfrentar, tipo assim, não, a doença não vai me parar. A doença não vai me parar. É isso. E uma felicidade? Uma felicidade? Ai, que difícil. Não sei. Eu acho que eu sou feliz por passar por ser saudável, né? Eu acho que ter uma vida mais comum é uma felicidade. E assim, é um motivo para você poder querer viver o além. Que os médicos dizem que a anemia falciforme não chega nem aos 50, aos 40 ou aos 60. Qual é o motivo que você tem que poder viver uma esperança assim? Eu acredito que diagnóstico não é destino. Diagnóstico não é destino. Eu ouvi essa frase na igreja e, cara, eu levo muito isso, porque se a gente se prender a um diagnóstico, a gente não vai viver. Porque, cara, você lê o que os falcêmicos passam, tipo, a gente não teria vida, entendeu? E eu acredito que o Senhor tem um propósito para cada um e não vai ser um médico que vai falar que eu vou morrer com 50 anos, porque eu não acredito. Eu decidi a te servir em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia!